Senhoras e senhores, muito bom dia, sejam todos e todas muito bem-vindos mais uma vez. Nesse momento damos início ao segundo dia da programação do 27º Fórum da Liberdade, uma realização do Instituto de Estudos Empresariais, o IEE. O Fórum da Liberdade deste ano aborda o tema Construindo Soluções. Informamos aos senhores que o livro Construindo Soluções, da série Pensamentos Liberais, está sendo distribuído a todos os participantes desse fórum. Inicialmente, gostaria de agradecer mais uma vez aos nossos parceiros, nossos patrocinadores, Gerdau, Ipiranga e Souza Cruz, aos apoiadores Celulose Rio Grandense, Fruc, Instituto Ling, Paim Comunicação, PricewaterhouseCoopers e a parceria institucional CNI, Confederação Nacional da Indústria e Fiergs, Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul e ao Grupo RBS. Agradecemos também a parceria da FACE, Faculdade de Administração, Contabilidade e Economia e da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul e Easy Speakers. Antes de começarmos o nosso primeiro painel do dia, gostaria de lembrar a todo mundo que o Fórum da Liberdade é um evento aberto, que acolhe a liberdade de ideias e de opiniões. E nós queremos, nesse ambiente, receber a todos de forma calorosa, sempre com respeito e com educação. Pedimos mais uma vez que os telefones sejam desligados ou colocados no modo silencioso. Muito obrigado. O primeiro painel dessa manhã aborda o tema Educação. Compõe o palco os senhores Chris Arnold, Eugênio Mussac, Rodrigo Constantino e Renata Frari. Por favor, podem subir ao palco. Antes do começo, uma rápida explicação sobre as regras do nosso painel. O painel tem 1 hora e 20 minutos de duração. Cada painelista terá 20 minutos para a sua apresentação e depois dessas apresentações teremos 20 minutos para os debates com a plateia. As perguntas de vocês, da plateia, são necessárias, muito bem-vindas, e nós pedimos apenas que elas sejam feitas por escrito nas fichas que estão encartadas nas revistas. As perguntas serão recolhidas pelas recepcionistas e aí repassadas à nossa mediadora. A partir desse momento, conduzirá o painel a mediadora Renata Frari, diretora do Fórum da Liberdade. Bom dia, senhoras e senhores. A educação possui impacto em todas as áreas de nossa vida. A educação é um direito fundamental que ajuda não só no desenvolvimento de um país, mas também de cada indivíduo. Sua importância vai além do aumento da renda individual ou das chances de se obter um emprego. Por meio da educação, garantimos nosso desenvolvimento social, econômico e cultural. Nosso primeiro painelista, Chris Arnold, é formado em arquitetura. Fundou, em 1999, sua primeira empresa. 9 anos depois, foi nomeado presidente da The Smaller Earth Group, que reúne 14 companhias. Em 2009, tornou-se presidente do Further Education Enterprise Group. Em 2012, fundou o que ele considera seu maior projeto, o World Merit, que promove oportunidades para que as pessoas demonstrem suas aspirações. Em 2010, fundou e lançou Your Big Year, considerado um dos 4 eventos internacionais oficiais da Semana Global do Empreendedorismo. Sua visão é inspirar as pessoas a agir de forma positiva, apoiar e conectar líderes globais emergentes e usar os lucros para fazer um verdadeiro impacto social de longa duração. Com a palavra, o britânico Chris Arnold. My name is Chris. That's what it says. Good morning, everybody. Before I start, I would like to ask a few questions. I can't really see you guys at the back too well, but I'd like to ask you to raise your hand if you answer any of these questions yes. Okay. The first question I'd like to ask is, are you Brazilian? Vocês são brasileiros? Yes. Okay, I would imagine.
Okay. Vocês são There is a brasileiros? stereotype E about tem Brazilians, estereótipo one that you de should fight to brasileiros, keep, que vocês devem that you tentar are manter, passionate. Could de you que put your vocês hand up são if you are muito passionate? apaixonados. Por favor, levantem a mão os que se consideram apaixonados. Okay. Ok. That should be everybody, surely. Isso deve ser todos vocês. And last question before E I a start última is, pergunta antes de do eu you começar, have vocês somebody têm you would consider to be your alguém mentor? que vocês consideram como um mentor de vocês? You do? Vocês têm? Okay, Certo. good. Muito bom. For the next 18 minutes and Pelos 52 seconds, próximos I'm going to be 18 talking minutos e about 52 segundos eu vou my falar views on sobre education as and the minhas importance visões of sobre mentoring. educação But the first e a photo importância de is ter mentor. of somebody called Mas a Cesar primeira questão Augusto, uma who is é uma from Rio, citação de alguém chamado and César he is Augusto part Reis of ele é do Rio. my new organization E called ele World é Merit, and I've parte put that da minha photo nova up organização chamada because World Merit. E eu he coloquei is essa an example foto of porque ele é how exemplo incredible, de or quão how incredibly incrível entrepreneurial quanto I think essa- Brazilian youth are. como eu acho que os And brasileiros são the things tão that he's incrivelmente shown me he can empreendedores. do in a year Ele mostrou period o is que ele pretty conseguiu incredible, and I will fazer tell you more em um about ano. Eu him vou contar perhaps. mais sobre ele, mas ele é um But I've exemplo put him desse up on there empreendedorismo for brasileiro. Eu coloquei aqui for a more strange reason. He's very mais por attractive. uma razão I mean, estranha. Ele é clearly he's muito good looking. atraente. Ele, claro, é um And cara most bonito. of you, E a because you're maioria Brazilian, I de can't vocês, see you, caso but vocês you're sejam probably very brasileiros, good vocês looking too. provavelmente Brazilians também tend to são be muito very bonitos. attractive. Os brasileiros And são I'm British, so povo I'm muito quite bonito. ugly. Eu sou britânico, então eu sou um cara Now, feio, certo? Forgive me Então, me for desculpem. 5 minutes to talk about my life, 5 minutos because que eu I vou want falar to sobre a minha talk vida, about porque somebody eu called gostaria Mary de Wilson. falar My sobre name's alguém Chris. chamado When Mary I was Wilson. 16 Meu nome é years old, Chris. E quando eu tinha I 16 anos, had something happen to me. Everybody algo aconteceu has comigo. some Todo mundo incidents tem in their lives alguns that incidentes nas changes them. suas vidas And when que I was mudam 16, as I was coisas. in E quando eu tinha an event 16 in the anos, UK eu called estava the num Hillsborough evento Disaster, no Reino Unido and chamado 96 The people Hillsborough died, Disaster. and Teve at a football stadium. desastre. I'm a Algumas big pessoas- Liverpool football club Pessoas morreram em um supporter, estádio de and futebol e eu 96 sou people um torcedor died, de and I was in futebol. the section where Então, eu estava nessa everybody sessão died, unfortunately. And onde sorry muitas to put the graphic pessoas photo up, morreram. but I'm in Desculpem that por essa photo. foto, And mas the foi worst essa thing that happened situação. on that day, Mas o pior from que my aconteceu perspective, naquele an dia, accident, da minha perspectiva, foi the esse worst thing that acidente. happened was A that pior the coisa police que were aconteceu so é que a concerned that they polícia would be estava blamed tão and sued for preocupada que negligence, eles levariam a and culpa that e seriam there was culpados a por negligência. 25-year smear campaign and Que cover-up houve uma that campanha led de to 25 anos que levou Liverpool fans all around the world being aos fundos accused de of being, Liverpool. well, basically, Os fãs the headlines of do this time de newspaper Liverpool that foi came from a acusado. smear campaign Então, aqui, essa told campanha the desse British jornal disse para public o that público britânico Liverpool fans pickpocketed the os dead, our fundos brothers and sisters, britânicos that we foram para os urinated bolsos on the das police vítimas, das famílias as das they were trying vítimas. to Então, resuscitate our brothers and e sisters. eles tentaram The most ressuscitar evil essa questão. É que smear, isso foi and it really realmente, affected me very badly as a 16-year-old. isso foi muito, And me this is the afetou guy, a muito guy como called uma Calvin pessoa de Mackenzie, 16 who anos. led Que isso foi como uma the mancha smear nessa campaign história. in the E newspaper. foi essa pessoa And responsável por essa was the campanha no first person jornal. I E ever ele foi a primeira recognized pessoa as que eu somebody who reconheci was como alguém trying to que hurt me. estava and realmente he tentando wasn't me just trying to hurt me, atingir. he was trying Ele to não hurt estava my só whole tentando me city atingir, and mas estava lots of tentando grieving atingir a people. minha And he cidade, did muitas that pessoas que because moravam lá. E he ele fez isso wanted to porque sell some newspapers, ele queria which I vender didn't like. alguns jornais. So my Então, view eu realmente não of gostei people disso. in Então, a minha power visão was de very pessoas negative. no poder I era thought that ficou people muito would do negativa. Eu anything pensei que as pessoas to fariam protect qualquer themselves and coisa to make para se some money. protegerem That's a e para ganhar pretty dinheiro a partir disso. negative Então, isso perspective realmente for é a uma 16-year-old perspectiva boy to muito have. negativa para um But cara de fortunately, 16 anos. and this is where Infelizmente, I want to address e education. aqui é onde eu gostaria de falar sobre educação, There was a woman called Mary tinha Wilson uma who mulher saved my chamada life. Mary Wilson e ela salvou a minha She was a vida. teacher Ela at era my uma school. My professora na school was minha the escola second worst e a minha performing escola school foi in the whole era of a the segunda UK. escola, I'm from a a very segunda poor pior part of escola em Liverpool, todo o Reino Unido. but I was a E very eu era de good uma kid. parte bem I pobre de worked really Liverpool, hard, mas eu era um and cara, Mary um Wilson bom and the other estudante, eu teachers trabalhava had muito. seen E a Mary in me Wilson, ela a huge viu em mim change uma mudança. from in the 6 months that followed the Hillsborough disaster. 6 meses That I depois desse decided that desastre que life aconteceu, wasn't very good.
and that I E would eu do tinha anything decidido I naquele needed to momento do que a vida não estava muito to, bem e que eu faria make me qualquer happy. coisa And para some of that was legal, ser and feliz. some of that was E dangerous, muito disso and era all of that was with a perigoso. disrespect of life. E às vezes isso And, também aconteceu de forma desrespeitosa em Mary relação Wilson saved à my vida. life. E aí Mary Wilson, She is a ela teacher salvou a minha who vida. wasn't even teaching me. Ela era uma professora, And ela she nem era a saw minha that I professora, was late for mas school again. ela viu, ela percebeu que eu And, estava atrasado para a she grabbed escola. me. Ela estava Mary atrasado Wilson was about this big. na escola And she was, e ela realmente well, I was me 16 and I trouxe de think she volta. was Eu tinha probably 16 60 years anos. old, but when you're 16, everybody Eu tinha looks 60 16 years anos old. e eu And, parecia um cara de 60 anos she nesse grabbed sentido. me. E ela And she realmente threw me me pegou into her office, e me levou and para o she escritório dela, para a sala told dela me e me disse, how many mistakes I was me making. contou todos os and how erros que eu estava fazendo I was really messing up e como eu my estava life. realmente That destruindo a in minha vida naquele regards momento. to my Em relação responsibility, my à own minha personal responsabilidade, a minha responsibility to responsabilidade make the most of my pessoal potential, de I was realmente usar failing. o máximo do That meu in my potencial, que eu estava responsibility to falhando work nisso. hard A minha and be a role responsabilidade model de and do well trabalhar, for my de ser um community, modelo, de I fazer was bem pela failing. minha comunidade. Eu estava That falhando em most of tudo all, isso. the thing that E hit acima home de tudo, most essa questão que was me that I atingiu was failing the foi que 96 eu people who estava died falhando and com not living aquelas well in their memory. That todas they aquelas pessoas were que the unlucky morreram ones. naquele And I had desastre life. no estádio de futebol. E eu I tinha had uma life and vida. I could do some Eu things tinha uma with it, vida and e I eu podia should. fazer algo And com isso. Mary E eu Wilson, deveria fazer algo com isso. A Mary Wilson, cancelled her lessons for the ela day. cancelou as So aulas I dela don't know do what the dia. structure Então of eu não schooling sei is like in qual Brazil, era, but in the como é a UK, estrutura da a escola teacher no to Brasil, cancel their mas lessons no Reino and Unido, uma get a professora que substitute teacher cancela suas to aulas, spe- ela to work recebe with uma the other professora children substituta para is ficar com as completely unheard crianças. of. E isso And she realmente kept me é for, algo que não acontece. from, well, E about ela 11 a.m. through to 5 ficou p.m. comigo de And she did the 11 most da manhã até as remarkable 3 da thing tarde. E ela fez me. algo que foi realmente muito And good marcante teachers, para mim. if we had more Bons of them, should do professores, this on a daily se nós basis. tivéssemos mais But she desses, did deveriam fazer something isso that, diariamente. Mas ela fez algo. Well, I still live with it today. Eu She ainda made vivo me com isso hoje. Ela Right, me in one fez. day, as Ela- a 16-year-old, Uma a pessoa life plan. de 16 anos, ela me fez Now, naquele as a um dia 16-year-old, plano de I had vida. no idea E really what I quando eu wanted tinha to do with my 16 life. anos, eu não tinha ideia do que eu And, queria fazer but com a I minha thought vida. maybe I want to be E eu pensei, creative. talvez eu quisesse ser And she criativo. would not let me Ela avoid the não question. me deixou evitar a And I pergunta. said, E well, eu I disse, think eu I want to be acho a writer. que eu quero ser um escritor. I'd like to be a writer. Eu gostaria de ser um escritor. And she was an English teacher, E and ela she era uma said, Chris, professora de inglês. are you E okay ela being disse, a poor writer? Chris, Because you're not tudo very bem good. contigo se tu for um escritor pobre, porque tu não é muito bom. So you're not allowed to call your teacher a bitch, Então, but tu não it pode did, xingar, maybe come você não up. pode xingar a sua professora, mas eu pensei nisso na hora. But she was right. I am a terrible, Mas ela tinha terrible razão, writer. eu sou um So escritor she came up with a terrível. plan with me. Então, ela If criou you um want to be plano para mim. creative, E ela disse, se why você don't you do quiser this? ser Here's criativo, a plan. por que você não faz isso? Aqui tem um plano para Travel você. the world, Viaje para o put your mundo, life into a context, coloca a meet sua people from vida different num cultures, contexto meet e people conheça who pessoas de culturas live with a level of diferentes, poverty that you've pessoas never que seen, já and viveram you em feel um nível sorry de for pobreza yourself, que você but nunca go and see the viu. world, E então você não precisa sentir pena meet de si incredible mesmo. people, Então, collect incredible people. viaje pelo mundo e And I was colecione, lucky, encontre, I'll tell you a conheça little bit pessoas more, but incríveis. E when então, I quando had my eu last exam, quando eu and fiz this a is minha all written última down, my life prova, plan, I did e isso estava tudo leave escrito no meu the plano de UK with vida, about eu saí £300, do Reino about Unido $500 com and that 150 dólares my dad, americanos my father que o meu gave to me, pai me deu. and I didn't go home for 3.5 years, E eu não voltei para and I casa por did 3 anos terrible e meio. jobs in E eu trabalhei em in lots empregos of countries in the world. terríveis I em muitos was a países no security mundo. guard in a Eu supermarket fui in Melbourne. segurança num I was supermercado. barman in Eu lots of também countries, trabalhei and I was como a garçom em I muitos was a bouncer países. at a nightclub in E Bangkok, também and eu I'm estacionava really a carros em terrible Bangkok. security E guard. eu era cara da porta de um bar também. But as I was traveling, I did Mas collect pelo menos eu incredible estava people. viajando Somebody like e eu Jack Healy, consegui who realmente colecionar essas pessoas told me incríveis. that I had potential. E muitas And he pessoas que me became disseram que eu tinha my potencial. mentor Então, and gave me a lot of confidence. ele me The next thing e that eu Mary recebi Wilson told me I should fiquei muito do confiante. was my E a desire to be próxima questão, creative.
que a was to Mary start a tinha me business. falado era, se eu So quisesse travel ser the world, criativa, eu tinha que começar understand uma empresa. yourself, Então, get a viajar o context for who mundo, you are, entender sobre educate você yourself, mesmo, colocar a build sua vida em confidence, contexto, se educar, raise your own construir aspirations, confiança, aumentar and as suas aspirações e come back, start a voltar. business. So I did. Voltar, volte e inicie o seu negócio. She Então told foi me isso que eu being an fiz. entrepreneur can be Ela me very disse que ser um creative, empreendedor and I like the sound of it because the algo plan muito is criativo. to Eu start a gostei disso, business, porque and when o I'm plano 40 seria years iniciar old, uma I will empresa. have made so Então, much money. meu plano era, quando eu This was tivesse the plan that Mary 40 Wilson anos, came eu up teria with, tanto that I dinheiro retire que eu poderia from me my aposentar businesses to write desta books. empresa e aí eu And poderia escrever because they're livros. unlikely to be E como good isso é books, improvável, seria improvável no que one's eu going to buy conseguisse them, escrever but I won't bons care, livros, because I've got ninguém money. compraria esses livros, mas tudo And bem, eu this não ia was me a importar, porque eu já 16-year-old's tinha plan, dinheiro. and, Então, esse foi o meu naive, plano quando eu tinha but I 16 liked anos, it. era um plano bem And I inocente, started the business, my mas first eu business in gostei disso, 99 então called Camp realmente Leaders. eu iniciei And uma that grew empresa em over time, and 99, we send chamada, thousands of young quando foi a minha people primeira empresa, to do e aí eu work experiences tive overseas. essa And that's the experiência, eu core of conheci our diversas businesses. pessoas que tiveram We send experiências de young trabalho people, em outros lugares do mundo. anywhere between 18 and 30 Então, really, qualquer pessoa entre to 18 get e 30 experience anos, of living, working, eu diria isso para as sharing pessoas. in É different importante ter cultures. essa And I would experiência de implore trabalhar all of fora, you de sair do to do país, some form viver, of trabalhar, immersion, isso, cultural fazer essa immersion. imersão And cultural. the reason I asked you O motivo whether porque you eu perguntei are para passionate, vocês se and vocês as realmente são Brazilians, you are apaixonados e como famed for brasileiros being passionate. vocês são famosos por The reason I terem essa asked you paixão. was Eu because perguntei isso you porque can apply passion to vocês your podem career aplicar a if you paixão can find à what sua you want carreira. to do. E aí And vocês I podem had descobrir o que a vocês real querem passion fazer. E eu for tinha essa supporting paixão other young people por into realmente cultural apoiar exchange opportunities. pessoas em So my situações e passion oportunidades made de my trocas business a culturais. success. Então, Not my a minha brain, paixão fez com que o certainly meu not my negócio contacts, tivesse sucesso. but my Não foi o passion. meu cérebro, And I worked foi for a minha 3 paixão. years E eu trabalhei por no 3 money. anos com isso. Always with a piece of paper that Sempre Mary Wilson, my teacher, Com aquele papel que a helped me Mary write. Wilson, que a minha professora me But ajudou the a core escrever. bit of the Mas life plan that my teacher, Mary esse Wilson, plano de vida que a minha told me professora about Mary was Wilson me to be ajudou fulfilled, a to be construir happy. foi se sentir, And, ter uma I've got 2 satisfação sons. pessoal e ser a good feliz. start. E agora And eu tenho 2 filhos, é um bom Are começo. they not the most beautiful kids in the world? Eles- Yes, you say yes. Eles Okay. são, claro, Thank you. as crianças mais lindas do mundo, digo Isaac sim. and Finn. On the day that my first son No was born dia 4 que o years meu ago, primeiro I filho was nasceu 4 anos 37 years atrás, old. eu tinha It 37 changed anos. me Isso for the first time mudou away a from minha vida, me mudou totalmente. Pela life primeira plan, vez, my Mary mudou Wilson life plan. esse I plano de realized vida that I que no eu longer wanted to elaborei be com a Mary a Wilson. writer. Eu entendi que eu não I seria realized mais that my job escritor. and the Eu thing where I'd entendi be most que o meu fulfilled and emprego most happy e o que was realmente to me try fazia and feliz work with era all the tentar resources e I trabalhar have com todos and os with all the recursos passion que eu that I tinha, have com toda a paixão to que eu make the world a tinha better para place. tornar o mundo How um lugar melhor. was I going to do that? Como Well, eu ia first fazer thing, isso? as Bom, someone who a travels the primeira world, coisa, quando the alguém world's viaja not pelo mundo, o always mundo não fair. é sempre, The world is not always equal, não é sempre igualitário. but some things are, I think, relatively Mas easy to change. algumas coisas que eu acho que First são thing for me, relativamente fáceis de mudar. was to recognize the problem. Por exemplo, And for me, reconhecer o one of problema. the E big para mim, problems um is dos we have grandes a problemas é que nós temos group grande of, grupo. well, our next generation is Nossa being próxima failed geração in está employment, and we need more falhando em entrepreneurs to termos, create está more sendo jobs. falha em termos de There's empregos, lots nós of stats. precisamos You won't criar mais get too much time empregos. to read that because I'm going to Aqui flick nós through. temos alguns But números, suffice to say, levaria muito tempo para ler, mas there é are things that we suficiente can tackle, dizer and I algumas coisas que decided nós that podemos World abordar Merit, e eu for decidi me, que o is an World Merit organization that é will agora uma provide organização que vai opportunity to fornecer young people, oportunidade para regardless of your pessoas background, jovens, based on merit. independente de onde vocês vêm, That we baseado launched em a social mérito. media E aí platform nós lançamos uma last plataforma de summer, mídia social and we have 80,000 e young nós people temos 18 on the mil platform jovens nessa that plataforma are que young, são determined jovens, global determinados, citizens, são all cidadãos globais, deciding to make the todos world better decidindo because that's fazer o what you mundo have to um do. lugar melhor, porque é isso que nós temos The que world fazer. needs the next generation to work hard to that end. Precisa
que as próximas And gerações the trabalhem muito premise para of the social melhorá-lo. media platform E is pretty a simple. premissa You take básica actions, é que você you do something. toma ações, você Those faz actions are algo, rewarded with e essas ações points or merit credits. você recebe And those credits os make you créditos de eligible mérito, for você recebe recompensas opportunities. por elas, e essas This picture recompensas is an significam example of oportunidades. one Aqui of nós the temos um exemplo actions that de uma somebody das took. ações So que uma das pessoas there's a tomou. young man in the middle with a Então, baseball vocês cap called podem ver aqui a Ashutosh pessoa Suman from no India. meio We com challenged the boné, community ele to é um indiano, host an e event nós that desafiamos highlights aquela merit comunidade a or postar highlights evento que inequality, whichever destacasse way essa they wanted to go. desigualdade, And Ashutosh problemas de got 20 of his desigualdade, friends, and e in ele, one com day, 20 amigos, collected em dia, 5,500 eles handprints of men eles in India, coletaram 5.000 got it on national assinaturas de TV and pessoas press na Índia, foram para a televisão to nacional show para mostrar solidarity for gender equality. solidariedade para And this desigualdade was de after gênero. E isso lots foi of pretty após famed rape cases diversos in India casos last de year. estupro So to na have Índia. 20 young men Então, fight for gender foram equality was a jovens, pretty eram fabulous thing to jovens see. And all he homens, got for that was homens 500 jovens points. lutando pela igualdade de I was very gênero pleased. e pelos direitos. We Isso have foi people algo from que foi almost muito every country in the world. satisfatório. Nós tivemos North Korea muitas pessoas de doesn't have diversos anybody on lugares our do platform. mundo. Na Coreia do Norte não temos ninguém de But lá, mas na nossa Where is our plataforma. most Mas onde engaged country? qual é o nosso país mais engajado? Brazil. É o Brasil. We have 15,000 young Brazilians who've registered for temos the platform, 15 and mil none of you in here have brasileiros heard of it. Que And we've entraram na already got plataforma. 15,000 young Brazilians. Nós já temos And 15 those mil Brazilians brasileiros are, jovens, e esses because of brasileiros, porque your nature, devido the à way sua that natureza, I think as a stereotype, eu acho que como estereótipo, your entrepreneurial spirit and your esse willingness to espírito empreendedor to e talk a sua and to be disposição loud para and to shout. falar alto, para Our gritar, Brazilians are todos os an incredible brasileiros são resource. And realmente it's just the tip of the recurso, iceberg. cada I brasileiro é um believe in recurso here incrível. that E eu our acredito leaders aqui and que that os with the nossos right líderes, support com and o mentoring apoio and e essa education, orientação education through adequada experience, e educação por you have experiência, the human com isso resources vocês to make têm sure os Brazil recursos is humanos one of para the greatest garantir que countries o Brasil on the planet. seja um dos maiores países no So, planeta. very Então, quickly, my rapidamente, thoughts os and meus pensamentos, ideas for as minhas Brazil. ideias para o Brasil, I believe eu that acredito Brazil should, que I'm o going to Brasil deve start at the bottom, começar de should baixo forget para cima. The South Korean, Chinese model of Vocês education devem olhar that rams pelo o modelo de youth educação da through a Coreia system of chinesa, que testing, faz um sistema examination de and testagem, pressure de that exames, de does pressão, have huge e que, success, sim, but eles têm not sucesso, based in any mas way não é on anything other than baseado, an isso não é industrial baseado de military nenhuma forma drive. It doesn't nessa motivação solicit industrial, militar. creativity. It Isso doesn't não necessariamente cria use a criatividade, passion. And I isso don't não think it usa would be right a for paixão. Brazil. E eu I acho don't que isso think it não would work. seria adequado para o Brasil. I think Brazil Eu acho que o should Brasil try and be at the deve cutting edge tentar of estar using na technology ponta for do education. uso, à frente do That uso de tecnologia para a educação, Facebook com and Facebook similar e social media platforms outras and hopefully one day plataformas World de Merit redes sociais que podem ser actually usadas. give you access Que isso to lhe dá acesso thoughts and ideas around the a world. We know pensamentos, a Facebook is ideias too frivolous, que estão pelo mundo. Eu sei que o in Facebook lots of pode ways. ser um pouco But there is frívolo ways de that diversas this formas, connection mas can a really conexão inspire, que isso permite com young outros people to lugares, take action isso and- pode and be inspirar educated pessoas and jovens a MOOCs and other realmente examples tomar are novas there. ações e But most of all, I'm a pode haver proponent of diversos youth benefícios being se exposed to isso other for cultures. And parte da Brazil educação. is a place Então, that uma everybody in the questão world é wants to estar come to. exposto And a outras regardless of culturas. your E no internal Brasil, view of the World Cup and por the exemplo, se Olympics, vocês têm no Brasil the world's a eyes are on visão Brazil. And you interna ou should be externa durante inviting a Copa do Mundo, por hundreds of exemplo, todos thousands os of olhos young estarão people no to sit in Brasil. your Então, schools and help mentor your nós youth. Então, And at dentro the das same escolas, time, dar when you get to orientação the age, sobre essas all visões you para at as the back of crianças the na room, escola. E you todos should be vocês, traveling to other countries. vocês devem And you viajar should be para outros immersing yourself países. in other cultures E vocês for your own devem estar education. imersos em I outras would culturas. implore you to join World Merit, Então, and eu I look convidaria forward to que providing the vocês opportunities soon.
se juntassem ao World Merit e que vocês sejam parte do World Merit para também compartilhar da sua paixão. Obrigado. Agradecemos a participação inicial do Sr. Chris Arnold, que aborda o tema Educação no 27º Fórum da Liberdade. Ouviremos a seguir as considerações do Sr. Eugênio Mossaki. Eugênio é educador, professor da FIA, Fundação Instituto de Administração e da Fundação Dom Cabral. Diretor de pesquisa da ABRH, Associação Brasileira de Recursos Humanos. Coordenador do CONAR, Congresso Brasileiro de Gestão de Pessoas. Escritor, colunista das revistas Você S.A., Vida Simples, da Editora Abril, e da Rádio Estadão. É médico pela Universidade Federal do Paraná, com especialização em Fisiologia Humana, e é professor há mais de 40 anos. Com a palavra, Eugênio Mossaki. Bom dia. Bom dia. Muito feliz em estar aqui, principalmente por estar participando de um painel do Fórum da Liberdade, que é para mim um valor muito importante, e um painel sobre educação, que para mim também é uma paixão. Por aquilo que a Renata disse no final da minha apresentação, quando ela disse que ele é professor há mais de 40 anos, vocês podem imaginar como eu fiquei feliz quando vi a história do Chris falando sobre a sua professora Mary Wilson, que era desse tamanho, de estatura física, mas que certamente de estatura moral era muito maior. Todos nós temos um professor de quem nos lembramos. Não sei se vocês pararam para pensar em quantos professores tiveram em suas vidas. Provavelmente cerca de 400 professores até agora. De quantos vocês se lembram? De alguns, sim, vocês se lembram. Da maioria, não. Esses professores que vocês se lembram foram aqueles que de alguma forma fizeram a diferença. Aqueles que vocês não se lembram foram aqueles que simplesmente se limitaram a passar aquilo que a gente chama de um conteúdo programático. Fico feliz que o Chris tenha encontrado uma Mary Wilson. Eu encontrei alguns na minha vida, alguns muito cedo, outros recentemente, porque nós aprendemos a vida inteira, e isso só reforça a importância do professor em nossa vida. Semana passada, só para lembrar, eu estava em Minas Gerais dando uma palestra para o Banco do Brasil e o auditório do Banco do Brasil chama-se Auditório Guimarães Rosa. E Guimarães Rosa, claro, escritor mineiro, também médico, diplomata. Na entrada do auditório tem uma frase dele, que é uma frase bastante conhecida do Guimarães Rosa, mas para aquele dia assim, foi muito importante para mim. Ele diz o seguinte: o mestre não é aquele que sempre ensina, mas aquele que de repente aprende. Portanto, todos nós somos, de certa forma, aprendizes e, de certa forma, mestres, professores, porque somos capazes de influenciar outras pessoas. Eu tenho bastante tempo de sala de aula, mais de 40 anos, de fato, comecei a dar aula em 1970, a maioria desse auditório não era nascido na época, nenhuma mulher desse auditório era nascida, né? Era muito comum que eu, quando venho para o Sul, porque eu sou originalmente de Curitiba, mas moro em São Paulo já agora há bastante tempo, mas quando eu venho para Curitiba, ou mesmo para o Sul, porque eu tenho muitos alunos, né? Tenho mais de 100 mil alunos para quem eu dei aula direto, e eu acabo encontrando as pessoas, alunos, ex-alunos meus que hoje ocupam cargos, que são profissionais, e muitos deles me dizem alguma coisa parecida com isso. Eu me lembro de uma aula que se deu, que se falou tal coisa e tal, isso me marcou até hoje, etc. E isso me dá uma felicidade muito grande. Era comum, até um tempo atrás, quando eu vinha dar uma palestra aqui no Sul, que eu perguntasse para o auditório, assim como o Chris fez 3 perguntas, eu perguntava assim: quem daqui foi meu aluno? E sempre alguém levantava a mão. Até que um dia uma moça levantou a mão e me disse o seguinte: olha, eu não fui, mas a minha mãe foi. A partir daquele momento eu parei de fazer essa pergunta. Agora, eu queria, assim como fez o Chris, contando um pouco da história dele, eu queria falar rapidamente da minha. Eu comecei a dar aula muito cedo, mas por necessidade, porque eu precisava prestar o exame pré-vestibular, o vestibular, eu estava vindo de um colégio público, não tinha dinheiro para pagar o cursinho,
E para conseguir pagar o cursinho, eu montei na minha casa aquilo que seria o meu primeiro negócio, que foi um cursinho preparatório para os alunos que iam prestar o exame de admissão. O exame de admissão, acho que ninguém aqui sabe o que é, era uma espécie de um vestibularzinho que se fazia naquela época para passar, o garoto tinha que fazer, a garota para passar do primário para o ginásio, que vocês também não sabem o que é. Primário e ginásio eram as duas partes que hoje compõem o que nós chamamos de ensino fundamental. Eram 4 anos, mais 4 anos, hoje o ensino fundamental tem 8 anos, agora 9, né? Passe direto, mas naquela época tinha que fazer esse exame, que era formado por 4 disciplinas, língua portuguesa, matemática, história e geografia, e eu, meio por necessidade, comecei então a dar aula particular para os garotos que iam fazer esse exame, e acabou que deu muito certo, assim, eu tive muitos alunos, ganhei dinheiro, consegui pagar o cursinho, sobrava algum dinheiro para mim, mas o mais importante é que eu fui tocado, fui picado, digamos assim, pela mosca da educação. Nunca mais eu consegui me afastar de sala de aula, tanto é que eu entrei na faculdade de medicina, fiz o curso de medicina inteiro, fiz especialização, mas acabei não seguindo muito a carreira de médico, porque eu já tinha uma outra carreira, que era a carreira de professor, pela qual eu era totalmente apaixonado. Agora, durante muitos anos, a maior parte da minha atividade como professor foi dedicada ao curso pré-vestibular. Eu era professor de cursinho, meu primeiro negócio, eu abri eu estava na faculdade de ensino, abri o meu primeiro negócio real, que foi um cursinho pré-vestibular, que acabou dando muito certo, cresceu, virou colégio, faculdade e tudo mais, e eu era professor de cursinho. E é interessante que eu achava, naquela época, que eu era um educador. Hoje, eu sei que eu não era um educador, eu era um professor. Eu era talvez nem isso, eu acho que eu era um preparador, um técnico que preparava alunos para fazerem uma prova, que é a prova do vestibular. E educação absolutamente não é isso. Só depois de muitos anos, quando eu vendi a minha participação no curso e fui me dedicar um pouco à medicina e fui trabalhar numa universidade no estado do Paraná, uma universidade corporativa setorial, criada pelo então governador Jaime Lerner, chamada Universidade do Professor. Ali nós capacitávamos professores em caráter continuado e foi para mim um período muito rico de aprendizado. E depois disso, eu acabei migrando para uma outra área da educação, que é na qual eu estou hoje, já agora 15, 16 anos, numa área que se chama educação corporativa. Educação corporativa é qualquer ato de desenvolvimento humano, seja técnico ou comportamental, que se pratica dentro de uma empresa. As empresas, de repente, começaram a virar escolas, não só porque perceberam que tinham que capacitar os seus funcionários, porque eles não vinham capacitados, como era desejado, das escolas tradicionais, como também porque tudo está num processo de evolução. Nós não podemos parar de estudar, de nos aprimorar. Então, as empresas inteligentes perceberam isso e começaram, então, a trazer educadores como consultores ou mesmo como funcionários. Foi quando eu entrei aí para este mundo que a gente chama de recursos humanos na área de desenvolvimento. Muito bem. Esse é um ponto que eu gostaria de pontuar bem. Eu vim para as empresas para trazer a minha experiência como educador. A educação em geral, a educação formal, a educação clássica, escola. Muito bem. Hoje, eu faço o contrário. Eu vou para as escolas, para as universidades, contar lá aquilo que eu aprendi dentro das empresas, na educação corporativa. Porque o ponto central da educação corporativa é que ela tem um objetivo, que é o desenvolvimento de competências. A escola tradicional lida com conhecimento, que é muito importante, mas a educação corporativa vai além, trata de competência, e competência é mais do que conhecimento. Então eu queria pontuar um pouquinho essa questão de competência para que vocês possam entender qual é essa diferença. Bom, o tema competência, ele começou a ser abordado no começo do século passado, quando surgiu uma nova ciência no mundo chamada administração. A administração que se fazia até então era empírica, não havia metodologia científica. Até que um engenheiro americano chamado Frederick Taylor, em 1911, publicou um livro chamado exatamente Princípios da Administração Científica. A partir de então, a administração começou a virar ciência. Se você pegar esse livro do Taylor
e examinar os detalhes, espremer bem aquele livro, a última gota que vai cair daquele livro será uma fórmula. E essa fórmula é exatamente a fórmula da competência operacional, da competência das organizações, das empresas. Naquela época, temos que lembrar, as empresas eram fábricas. Estamos falando da Revolução Industrial, começo do século XX. E o Taylor era obcecado por aumentar a produtividade das fábricas, para que elas fossem mais competitivas no mercado. E ele, então, acabou criando uma fórmula, que é uma fórmula muito simples, que, na verdade, é um quociente, né, uma divisão, que podia ser, hoje, representada por R sobre R. R sobre R. Então, o numerador é R e o denominador é R também, só que tem significados diferentes. O R de cima, do numerador, significa resultado. Resultado. Então, nós seremos tão mais competentes quanto maior ou melhor for o resultado que nós entregarmos. Qualquer trabalho, há a expectativa de um resultado. Vocês estão aqui no Fórum da Liberdade com a expectativa de aprender alguma coisa nova com os palestrantes que por aqui passam. Você vai no médico, vai numa padaria, toma um táxi, sempre existe a expectativa de um resultado do trabalho que será entregue por aquela empresa ou por aquelas pessoas. Muito bem, então quanto maior ou melhor, mais competente você será. Entretanto, nós temos que prestar atenção que resultado não é sinônimo de competência. Resultado é apenas diretamente proporcional à competência, mas não é sinônimo porque existe o denominador. E esse denominador, como qualquer equação de qualquer quociente, você sabe que o quociente será maior se o numerador for grande e o denominador for pequeno. Então o R de cima tem que ser grande, o R de baixo tem que ser pequeno. E esse R de baixo significa recursos. Recursos. Portanto, a competência de uma organização será medida pela quantidade de resultado que entregar sobre a quantidade de recursos que ela utilizar para entregar esse resultado. Isso é a essência da competência. E esses recursos que nós colocamos no denominador são de várias categorias, mas a gente poderia falar de 4. Primeiro, recursos financeiros. Temos que fazer, e eu acho que quem trabalha em empresa aqui sabe muito bem que existe hoje uma obsessão por você cortar custos. Mas não cortar custos sacrificando o resultado. Ao contrário, até melhorando o resultado. Nós temos que fazer cada vez mais com cada vez menos. Né? E isso que vale para uma empresa, vale para uma pessoa, vale para os países. Vale para países. No livro do Rodrigo, estava lendo esse final de semana até, ele fala sobre, por exemplo, o Japão, né, que afinal de contas não tem recursos naturais, não tem petróleo, não tem recurso, precisa importar recursos naturais, e fez tanto. Por quê? Porque investiu numa coisa chamada competência. Né? E outros países de recursos ricos, inclusive o nosso, fazem muito menos. A grande acusação que fazemos para o serviço público, por exemplo, não é que o serviço público não presta o serviço, não entrega o resultado, entrega. Só que gasta muito para entregar esse resultado. Primeiro, recurso financeiro. Segundo recurso, recursos humanos. Mas não recursos humanos no sentido de número de pessoas. Nós vamos ter que fazer cada vez mais com cada vez menos pessoas. Isso é muito claro, por exemplo, num banco. Qualquer agência bancária que antes tinha, sei lá, 25, 30 funcionários, hoje tem 12. E não estão fazendo menos, estão fazendo mais, por 2 motivos. Porque estão usando tecnologia e porque estão sendo capacitados. Terceiro tipo de recurso, recursos naturais. Claro, temos que utilizar melhor os recursos da natureza. Para isso existe a ciência. Os carros estão ficando mais econômicos, existe uma preocupação com a economia, com a economia da energia elétrica, melhor utilização da energia elétrica, recursos naturais de modo geral. E o quarto recurso é o tempo. É o tempo, temos que entregar cada vez mais e cada vez mais rápido. Tempo hoje é um valor, talvez o único patrimônio que nós não conseguimos recuperar uma vez perdido. Muito bem. Então, isto é a essência de uma ciência nova chamada administração, que começou pela obsessão com a eficiência ou competência operacional, que é a mesma coisa. Muito bem, isso é Taylor. Muitos e muitos anos depois, um homem chamado David McClelland, nos Estados Unidos, em Harvard, percebeu o seguinte,
que para que uma empresa seja competente, precisa ter pessoas competentes trabalhando nela, sejam administradores, executivos, técnicos, operacionais, enfim, tudo. Nós não podemos, para investir na competência da empresa, para que ela seja competitiva, temos que investir na competência das pessoas, e ele criou, então, uma outra fórmula, que é uma fórmula que também hoje nós perseguimos, quem trabalha com recursos humanos conhece muito bem, que aqui no Brasil acabou recebendo, virou uma espécie de uma metáfora física, que é a fórmula do chá. Chá significa conhecimento, C de conhecimento, H de habilidade e A de atitude. E aí nós já começamos a perceber a diferença que existe entre a educação convencional, que olha apenas para o conhecimento, e a educação corporativa, a educação para o trabalho, a educação para resultado, que além do conhecimento está preocupado com desenvolver habilidade e desenvolver atitude, estimular a atitude das pessoas. A gente costuma dizer o seguinte: o conhecimento me dá o saber, sem ele eu não consigo competir atualmente. A habilidade me dá o poder. Se o conhecimento me dá o saber fazer, a habilidade me dá o poder fazer. Tem gente que sabe, mas não pode. De pouco adianta um médico ler todos os livros de cirurgia do mundo e não ir para o centro cirúrgico praticar, desenvolver a habilidade. Habilidade que pode ser manual, pode ser de relacionamento, existem vários tipos de habilidade e isso leva tempo. Isso leva tempo. Também lá, você também cita, Rodrigo, o Malcolm Gladwell, que há uma relação profunda entre o sucesso e o resultado e o tempo que você dedica para desenvolver habilidade para fazer aquele trabalho. E é a atitude, que é o querer. Eu quero fazer. Tem gente que sabe, mas não pode, tem gente que sabe, pode, mas não quer. Então vejam que a educação hoje está muito voltada para esses aspectos que a gente poderia chamar, assim, genericamente, de talvez soft skills. São as competências as qualidades que não podem ser mensuradas através de uma prova. Esse que é o grande problema das nossas escolas. Você recebe um conhecimento, depois você vai fazer uma prova para provar que você armazenou aquele conhecimento. Você vai fazer alguma coisa com ele depois, é outro problema. Muito bem. Essa fórmula do McLellan foi ampliada, por incrível que possa parecer para vocês, por nós aqui no Brasil, através de um artigo publicado lá pela FIA, em que nós acrescentamos mais 2 letras. Eu quero pontuar essas 2 letras porque elas são extremamente importantes. Curiosamente, continua sendo uma metáfora física, porque o chá, conhecimento, habilidade e atitude, acabou por virar chave. Colocamos mais a letra V e a letra E. Bom, chá virou chave. Por que chave? O que significa V e E? Simples. A letra V foi algo que ontem foi falado mais de uma vez aqui pelos palestrantes que aqui estiveram, e que é absolutamente fundamental. A letra V significa valores. Valores. Nós não podemos desenvolver competências sem nos preocuparmos com os valores. Antigamente a gente dizia, não tem nada mais perigoso do que alguém competente sem valores. Pode ser um bandido. Vocês conhecem pessoas competentes sem valores. Aí quando nós colocamos a letra V junto com as outras 3, nós acabamos com esse problema, porque ou você respeita os valores, ou você não é competente. Ponto. Há casos famosos, como o do Jack Welch. Jack Welch foi presidente da GE, o executivo mais festejado do século XX. Ele dizia o seguinte: olha, aqui na empresa nós temos 3 tipos de pessoas. Tem aquele que entrega resultado e que respeita os valores, está aderido à cultura da empresa. Esse nós queremos. Tem aquele que respeita os valores, mas que não está entregando o resultado. Bom, esse tem um tempo para começar a entregar resultado. Afinal de contas, isso aqui não é uma instituição beneficente. O problema é o terceiro tipo. É o indivíduo que está entregando o resultado, mas que não está respeitando os valores. Eu pergunto a cada um de vocês e não precisa responder. O que é que você faz com um funcionário seu que está trazendo dinheiro para o caixa da empresa, mas está se corrompendo, está corrompendo outros, não está respeitando o cidadão, o concorrente, o fornecedor, enfim, não está respeitando os valores da empresa?
mas ele está trazendo dinheiro para dentro da empresa. O que você faz com ele? Isso é um questionamento que os líderes devem se fazer. Na visão do Jack Welch, era demissão imediata. Valores. Nós precisamos desenvolver valores da nossa juventude. Ontem nós vimos aqui, neste auditório, a falta de respeito a um valor fundamental. Vimos uma pessoa se manifestando de forma agressiva, né, de uma forma grosseira, que nos chocou a todos. Isso não é falta de conhecimento, é falta de valores, que talvez não tenha recebido da família e a escola não tem muito tempo para lidar com isso. Desculpem, mas eu fico emocionado nesse momento. Eu ontem vim direto para Porto Alegre de uma viagem para a África do Sul e confesso que eu fiquei chocado ao voltar, porque lá ainda é um país que tem muito a fazer, mas eu confesso que em alguns aspectos eles realmente estão muito adiantados. Eu só queria colocar aqui a letra A, estou preocupado com o tempo, a letra da chave é entorno. Entorno é o ambiente. Você precisa desenvolver competências, mas o ambiente tem que permitir que você exerça essa competência. E aí que entra o papel dos líderes. As lideranças são fundamentais na criação de ambientes, seja ambientes físicos, ambientes instrumentais, tecnológicos, mas principalmente ambientes psicológicos, onde as pessoas possam exercer adequadamente a sua competência. Bom, o meu tempo, infelizmente, chegou ao fim e nós temos que andar, mas depois teremos um momento para perguntas e eu terei muito prazer em responder o que estiver ao meu alcance. Muito obrigado mais uma vez, já nos vemos. Agradecemos a participação inicial do senhor Eugênio Mussac e anunciamos a participação do senhor Rodrigo Constantino neste painel do 27º Fórum da Liberdade. Rodrigo Constantino é presidente do Instituto Liberal, colunista da revista Veja e do jornal O Globo. É formado em Economia pela PUC do Rio de Janeiro e tem MBA de Finanças pelo IBMEC. Trabalhou no setor financeiro de 1997 a 2013. É autor de 8 livros, sendo que os mais recentes, Privatize Já e Esquerda Caviar. É membro fundador do Instituto Millennium. Foi o vencedor do Prêmio Libertas em 2009, no 22º Fórum da Liberdade. Com a palavra, Rodrigo Constantino. Obrigado, Renata. Obrigado a todos pela presença. Bom dia, é um prazer sempre participar do fórum. Antes de começar, eu iria pedir 1 minuto de silêncio, porque hoje completa-se 1 ano da morte de Margaret Thatcher, a maior estadista que o mundo já teve, mas como tem uma bomba relógio ali, marcando meu tempo em contagem regressiva, e o Chris foi de uma pontualidade britânica, quando deu 00 ele parou, eu vou pular 1 minuto de silêncio para não perder meu curto tempo para falar sobre educação, um tema tão complicado, né? Eu não sou especialista, faço esse caveat antes, em educação, mas quando eu penso que os especialistas trouxeram a nossa educação até esse estado deplorável de hoje, eu acho que talvez seja bom pessoas de fora darem alguns palpites, né? Porque os educadores claramente fracassaram em entregar um produto decente no Brasil, né? Basta ver PISA e tudo mais. O primeiro alerta que eu faria é que educação não é uma panaceia, na minha opinião, né? Aliás, não existem panaceias, soluções mágicas para o mundo, mas 10 em cada 10 especialistas falam que educação é a solução para todos os males do país. E eu sempre me lembro de alguns exemplos, né, ou contra-exemplos. Cuba vem à mente, né, todo mundo acha que tem uma boa educação, mas, na verdade, não tem, é uma doutrinação ideológica total, e, além de tudo, é um país miserável, formado por escravos. Nós temos o caso da Alemanha, que, apesar de ter uma população educada, isso não impediu de ter o surgimento de uma coisa nefasta como o nazismo, e depois tivemos um muro separando a Alemanha, e com o mesmo tipo de cultura, mesmo tipo de educação, a diferença institucional
a liberdade de um lado e o socialismo do outro, levaram a resultados diametralmente opostos. E, por fim, um outro exemplo é a Argentina, que dentro da região aqui da América do Sul, da América Latina, tinha uma população mais educada que a média, uma classe média e tudo mais, e isso não impediu a desgraça, a tragédia, esse tango sofrido aí que levou desde Perón até agora o casal Kirchner, a completa destruição do país, que já foi mais rico do que Áustria, Japão e muitos outros países no começo do século XX. Então, educação não é panaceia e a gente deve, em primeiro lugar, perguntar qual educação, né? Porque todo mundo fala educação é solução, mas a gente não pergunta qual tipo de educação, qual modelo. E uma coisa que eu estou certo é que jogar mais recurso público nesse modelo atual, sem dúvida nenhuma, não é solução alguma. Pelo contrário, eu acho que pode agravar o problema da má qualidade de educação no país. O governo brasileiro já gasta, em relação ao PIB, perto da média ali dos países da OCDE. O problema é que gasta muito mal, como a gente sabe, e também de uma forma que acaba priorizando o ensino superior em relação ao ensino básico, né? Que o nosso ensino de base no Brasil é muito, muito ruim. Então, os alunos chegam com uma qualidade péssima e acaba que é um modelo que beneficia basicamente só as elites. O foco, na minha opinião, para endereçar esse problema da educação no Brasil, ele tem que ter duas vertentes. Primeiro é a questão institucional, como eu disse, eu vou falar um pouquinho disso, né? Que tipo de escola, que tipo de modelo nós queremos. E o segundo, e talvez principal, na minha opinião, é a questão cultural. Eu comentava antes com o Chris, aqui de começar, que o Tom Jobim dizia que no Brasil o sucesso é um pecado, né? A gente sabe que a meritocracia, que foi o tema da palestra dele, e eu vou falar um pouco mais à frente, ela não tem muito espaço no Brasil. O Brasil é um país que condena o sucesso individual, né? Ele tem uma mentalidade coletivista e muito invejosa, que acaba punindo os bem-sucedidos. Enquanto isso não for alterado, eu acho que nós não vamos poder falar em educação de forma decente no Brasil. O ideal, para mim, do ponto de vista de institucional, mudança institucional, seria realmente, para resumir aqui o tema da minha palestra, tirar o Estado da educação. A educação é uma coisa muito séria para ficar na mão de governo e burocrata. O mercado funciona inclusive nesse produto tão importante. Mas, como isso é o ideal e muito distante da nossa realidade, vamos seguir a linha da Escola de Chicago e falar dos Second Best Solutions, né? E um dos pilares, como eu disse, da boa educação é justamente focar na questão da meritocracia. A meritocracia é, obviamente, contrária à mentalidade do igualitarismo democrático, né? O Thomas Sowell tem uma frase boa que resume isso, que é o seguinte: não se pode educar a todos no mesmo ritmo, a menos que esse ritmo vá ao patamar que acomode o menor denominador comum, ou seja, mediocridade. Ou nós queremos meritocracia, ou nós queremos um regime medíocre. E isso é preciso ser decidido, né? Que tipo de modelo de educação nós queremos. Nós temos umas aberrações incríveis, como, por exemplo, professores cariocas lá no Rio, indo à rua fazer campanha contra a meritocracia, né? Professores que condenam o conceito de meritocracia. Nós temos em São Paulo sindicatos de professores que queimam livros, né? A única vez na vida que eu vi gente queimar livro foi na Alemanha nazista. E professores, educadores em São Paulo queimam livros. Então, nós temos o maior obstáculo para essa meritocracia no ensino, e eu estou falando sempre de educação aqui, em estrito senso. Tá? Educação é muito mais amplo que isso, envolve família, envolve outros recursos autodidatas e tudo mais. Leitura, revistas, mas estou falando de educação e ensino, né? O maior obstáculo para essa meritocracia no ensino brasileiro, sem dúvida nenhuma, são os próprios professores, são os sindicatos corporativistas de professores que atuam como uma espécie de máfia, uma máfia sindical que faz uma patota, né, um grupo que visa aos seus próprios interesses e não ao dos alunos, que não são clientes, que não são consumidores de um produto, né, porque não tem essa visão mercadológica. E o principal obstáculo cultural é a própria condenação à meritocracia, quer dizer, essa mentalidade
coletivista no Brasil que pune o indivíduo que se destaca. Um parêntese só que eu faço, mereceria uma palestra à parte, mas não tem tempo, é a questão, que tem tudo a ver com a meritocracia, das cotas raciais. Obviamente, cota racial fere totalmente o conceito de meritocracia. Você está segregando a população com base num conceito, inclusive, anticientífico, que é o conceito de raça humana, e para combater o racismo, você acaba segregando e fomentando o racismo ao criar uma espécie de tribunal racial nas faculdades para poder julgar pessoas com base justamente no conceito de raça. Isso agride totalmente o conceito de mérito. Mérito individual que independe de cor, de credo, de raça, de sexo, de gênero e de qualquer coisa desse tipo. O outro grande pilar da boa educação, na minha opinião, e é o tema central da nossa discussão também no Brasil, é a questão de família versus Estado. Quem realmente se interessa pelo futuro dos próprios filhos? Será que são os pais ou será que são os distantes burocratas em Brasília e os governantes? Essa questão é central porque todo regime totalitário, toda utopia coletivista tentou usurpar esse direito de educar da própria família e jogá-lo para o Estado. Pode falar em Platão, modelo espartano, Skinner, a própria União Soviética, a China, todo modelo coletivista e totalitário atacou a questão da liberdade da própria família escolher o futuro dos seus filhos em relação à educação. O grande pai dessa mentalidade totalitária foi, obviamente, Rousseau. Rousseau era um sujeito que amava tanto a humanidade, com H maiúsculo, essa abstração bonita, que abandonou todos os 5 filhos no orfanato. E depois foi lá e pariu um livro, Emily, onde ele passou a ser o grande educador da humanidade, né? Então, ele delegou, obviamente, a função ao Estado, porque ele não era um bom pai. E acho que é muito perigoso quando a gente toma as exceções como regra e adotamos a premissa de que os próprios pais não estão tão preocupados assim com o futuro dos seus filhos como os grandes educadores, burocratas e políticos em Brasília. O economista William Easterly, que foi do Banco Mundial, autor do Espetáculo do Crescimento, ele tem uma frase também boa para isso, que é o seguinte: alguns pais podem investir pouco na educação dos seus filhos e você pode achar que, aparentemente, isso é por desinteresse ou por falta de amor. Mas, na verdade, isso pode estar ligado ao baixo valor presente da educação em certos países. Com certeza, o Brasil é um deles. E por que o valor é baixo? Porque, nesses países, as conexões, as amizades com o rei acabam valendo mais do que a própria meritocracia, como eu disse. Então, por que você vai investir tanto em educação quando você olha para o lado e vê que um sujeito que ficou fumando maconha a faculdade inteira vira um sindicalista rico, corrupto, ou um senador pelo PT? Quando você descobre que basta botar um bonezinho vermelho, pegar uma foice, invadir uma propriedade e ganhar, em troca, um prêmio, né, um recurso do governo, que tipo de incentivo e estímulo à educação nós estamos dando? Então, enquanto não mudar o valor presente da educação, e isso se muda via mercado, via mais liberdade econômica, essa realidade não vai mudar, e talvez os pais não invistam tanto, porque é um investimento, é um sacrifício, talvez eles não invistam tanto justamente por isso, e não por falta de amor. Ou alguém acha que a Dilma realmente ama mais o filho do que o próprio pai aqui, né? Novamente, mudança institucional para esse problema. A minha proposta de second best solution seria os vouchers. Seriam realmente a solução de os vales educação, que você consegue concentrar o poder de escolha, então, na própria família. A família vai poder escolher em qual escola particular colocar seu filho. E, do outro lado, você gera concorrência do lado da oferta, o que tende a melhorar a qualidade do ensino. E, do lado cultural, é derrubar esse mito de que o Estado é um ser clarividente, onisciente, abnegado, altruísta, que vai cuidar de todos nós, né? Ontem eu fiquei muito feliz que o senador Aécio Neves foi enfático aqui ao combater a mentalidade paternalista. Chega de acreditar que o Estado é que faz, que o Estado é que nos ajuda, que a mão estatal é aquele grande empurrão que todos nós precisamos
para subir na vida. Isso não é verdade. Muito mais comum será o Estado representar um grande obstáculo a que cada cidadão possa atingir os seus próprios anseios e sonhos na sua vida. O terceiro grande pilar que eu vejo importante é a questão do conceito de conhecimento objetivo, da busca da verdade desinteressada, vis-à-vis a questão da doutrinação ideológica. E aqui a gente chega realmente no epicentro dos problemas da má educação no Brasil. Escolas e universidades são ou deveriam ser locais onde os alunos vão para terem estímulos e inspiração para aprender, acima de tudo, a pensar, questionar, ter um pensamento crítico, refletir, focar nos argumentos, né? E isso é muito distante da realidade que nós temos visto hoje, Brasil afora. O que a gente vê hoje em dia, e eu recomendo aqui uma leitura, um livrinho chamado Maquiavel Pedagogo, de um francês chamado Pascal Bernardin, onde ele mostra, mais da metade do livro são citações de papers da Unesco e coisa e tal. Então não é teoria conspiratória não, ele mostra como essa mentalidade hoje, no mundo dos pedagogos e da pedagogia social, né? Tudo que bota social no nome, né, vira depois, apodrece o próprio conceito original, né, justiça social e tudo mais. Mas a pedagogia social vem com essa mentalidade, então, que transforma o educador, não mais nesse professor, nessa professora que o Chris teve, que é uma questão de inspiração e de ensinar a pensar, mas sim numa missão de um engenheiro social, um salvador de almas, uma pessoa que vai alterar e modificar essencialmente quem nós somos, de forma impositiva, de cima para baixo. Isso é uma excrescência, isso é uma aberração, isso precisa ser combatido. Essa ambição da moderna pedagogia social, né, de profundamente alterar os seres humanos, buscar em larga e profunda modificação das atitudes sociais, ou seja, criar robôs autômatos que repetem os mesmos mantras, a mesma ideologia, obviamente, estatizante desses educadores. Para cada Luiz Felipe Pondé, que nós temos a honra de ter aqui, nós temos 100, se não 1000, marxistas nas faculdades hoje, doutrinando nossos alunos, né? Que tipo de futuro a gente pode esperar com esse tipo de doutrinação? É uma coisa meio sombria. Uma coisa é estudar Marx, foi um pensador importante para o mal, né? Ajudou a produzir muita miséria no mundo, mas deve ser estudado. Não é isso que eu estou dizendo, não quero queimar livros de Marx. Eu mesmo andei citando Marx para os marxistas na minha coluna do Globo, porque eles não conhecem, não sabem que Marx era imperialista, racista, odiava Bolívar e tudo mais. Eu estou apresentando Marx para muito marxista, mas deve ser estudado. O que não deve ser feito primeiro, estudar em demasia, quer dizer, a gente tem uma desproporção enorme hoje. Marx é ensinado nas faculdades como se fosse um grande profeta, e não como pai de uma ideologia fracassada, que não tem um único exemplo decente no mundo para mostrar, né? Então, por que isso? Nós seguimos a mentalidade de Gramsci, né, o pai da nova mentalidade comunista, o italiano, que percebeu que o leninismo belicoso não dava certo no Ocidente, então foi comendo pelas beiradas, foi corrompendo as instituições e a cultura. E hoje Gramsci é o grande ídolo desses educadores no Brasil, né? John Dewey, nos Estados Unidos, também um socialista que achava que tinha ojeriza ao conceito de pensamento individual, quer dizer, o cara achava que tudo tinha que ser coletivo. E, obviamente, não podia deixar de citar nosso ilustre educador brasileiro, Paulo Freire, que trouxe o marxismo para dentro de sala de aula, onde existem os oprimidos e opressores, onde é uma visão totalmente absurda de luta de classes, que feriu e agrediu esse conceito de conhecimento objetivo. Então, Paulo Freire, parabéns, é um dos poucos brasileiros que conseguiu exportar desgraça mundo afora. O livro que eu recomendo aqui é um livro do Bruce Bauer, chamado The Victims' Revolution, onde ele mostra justamente que essa mentalidade de vitimização das minorias, né, mulheres, gays, afrodescendentes, todas as minoriazinhas que, se somada a uns 75% da população, ele mostra como essa visão de vitimização foi corrompendo a academia, né? E ele está falando dos Estados Unidos, e ele é uma minoria, tá? Ele é gay.
Mas ele tem ojeriza a esse tipo de mentalidade que acabou abolindo o conceito de conhecimento objetivo. E outro que eu recomendaria é Roger Kimball, com o livro Radicais nas Universidades, onde ele mostra que foram tomadas as universidades por esse tipo de radicais que conseguiram subverter totalmente o cânone tradicional. Ou seja, estudar Shakespeare não passa mais a ser uma coisa atemporal que todos deveriam fazer em nome do conhecimento humano e tudo mais. Passa a ser o quê? Um instrumento do Império Britânico para dominar os pobrezinhos, né? E por aí vai. Outra coisa que eu não poderia deixar de falar é o politicamente correto. Ele corrói, ele corrompe a liberdade acadêmica, o livre debate, né, na academia. E isso é uma coisa que vem acontecendo principalmente desde a escola de Frankfurt, né, que os marxistas conseguiram se adaptar à nova realidade e com o seu niilismo todo vieram destruindo o conceito de verdade objetiva, de busca da verdade objetiva, desconstruindo, né, eram desconstrutivistas, desconstruindo todo tipo de conceito. E, além de tudo, vieram combatendo também a hierarquia do saber. Eu já fui mais jovem, né, hoje eu não sou tão jovem, mas a gente sabe como é que é a juventude. A juventude quer solução para tudo e solução mágica e para ontem, apesar de ter mais tempo. Né, tem uma frase do Oscar Wilde: eu não sou jovem o suficiente para saber de tudo. Né, o jovem, ele sabe tudo. E a coisa que ele mais quer ouvir, que é música para o ouvido dele, é vir alguém e falar que ele é o dono da razão, que não acredite em ninguém com mais de 30 anos. Né? Foi isso que esse pessoal fez na década de 60 e conseguiu estragar realmente as universidades, porque a gente vê o quê? O resultado disso hoje. Vagabundo invadindo reitoria e achando que tem o direito de impedir uma aula porque discorda do teor do professor e tudo mais. Então, é uma falta de respeito, como a gente viu o delinquente ontem aqui fazendo. Isso são coisas de pessoas que não têm mais respeito pela autoridade e não respeitam mais essa hierarquia, né? Tem um exemplo aí que saiu ontem no jornal de uma escola em Goiás, pública, onde era dominada por traficantes e prostituição, onde os policiais chegaram lá, impuseram certas normas, cantam o hino nacional, tem que usar uniforme e tudo mais, e o resultado está aparecendo. Eu não vou defender que a militarização é uma solução para a nossa educação. Apenas um pouco mais de disciplina não faria mal, não. E o resultado disso é que nós temos um relativismo total que prejudica justamente os mais pobres. A gente vive num país hoje onde nós pega o peixe não é mais uma forma equivocada de se expressar, é apenas uma forma diferente. Porque, afinal de contas, o politicamente correto impede qualquer crítica à periferia, aos guetos, às favelas. A gente vive numa época onde tem gente fazendo trabalho de mestrado sobre Valesca Popozuda, onde as pessoas dançam funk em sala de aula. Então, alguma coisa aconteceu de muito errado com a educação no Brasil e a gente tem que pensar nisso. Eu fecho com 5 segundos aqui só para falar da cultura do diploma. É outra coisa também que eu acho que a gente tem que combater. No Brasil é o famoso "você sabe com quem está falando". As pessoas dão muito mais valor àquele extenso currículo Lattes do que ao peso do seu argumento, do que realmente focar no debate civilizado, calcado no que está sendo dito e não quem está sendo dito. Eu mesmo passei por uma experiência de um professor keynesiano arrogante, que falou muitas besteiras e se mostraram equivocadas depois, mas disse que não participaria mais de debate comigo porque eu não tenho mestrado e doutorado. Esse é o nível dos nossos educadores. Eles se fecham numa torre de marfim, arrogantes, com os seus diplomas, com o seu currículo Lattes, com essa cultura do diploma que acaba não dando tanto peso assim à educação efetiva, ao que é passado para os alunos. Conclusão do meu discurso: o Brasil está mais distante de uma boa educação liberal do que Plutão da Terra. Obrigado. Obrigada, Rodrigo, pela brilhante explanação. Passaremos imediatamente à sessão de perguntas e respostas. The first question is for Chris. Primeira pergunta para o Chris. Chris,
Então, Chris, você pode nos falar um pouco mais sobre o grande momento? Por exemplo, todos os dias nós temos um momento miraculoso que poderia mudar a nossa vida. Como podemos reconhecer esse momento e como foi o seu momento milagre? Você não pode reconhecer todos os momentos, mas o seu papel é reconhecer o quantos forem possíveis. Para mim, é um pouco sobre encontrar as pessoas que podem ensinar a você oportunidades. Como um empreendedor, eu vivo nesse dia a dia com ideias e frequentemente são ideias ruins, inclusive, e eu tenho que utilizar os meus professores, mentores e colegas para que eles transformem essas coisas em milagres. Este é o meu pensamento, é a minha opinião. Obrigada. Segunda questão para Eugênio Mussachi. Eugênio, diante de tão bons resultados no âmbito da educação corporativa, como importar esses valores e resultados para o ensino de base? Bom, eu não tenho essa resposta. Eu falei que quando fui chamado para trabalhar nas empresas, é porque as empresas queriam ouvir o que estava acontecendo nas escolas. E, atualmente, as escolas me chamam para que eu vá lá contar o que está sendo feito nas empresas. O que eu acho, apesar de eu concordar bastante com você, Rodrigo, quando você fala de algumas pessoas, o Rousseau, sem dúvida nenhuma, e o Paulo Freire, mas o Paulo Freire, a gente tem que saber separar as coisas, né? E ele tinha um conceito muito interessante, que é o conceito o que ele chamava de contextualização. Quer dizer, você colocar o objeto do estudo no contexto da vida da pessoa. Em pedagogia, a gente chama isso de significado, né? Se você não percebe como é que você vai usar aquilo para viver melhor, você não vai aprender. Quer dizer, o garoto no colégio vai assistir aula e tal, e tem prova, e ele não estuda para a prova, não está se preparando para a prova, e a mãe dele briga com ele, fala, você tem que estudar e tal. Daí ele diz assim, mãe, para que eu preciso saber isso? E aí ela diz, você tem que saber isso, porque isso vai cair na prova. Quer dizer, ela, né, uma visão pedagógica espetacular, quer dizer, o significado de você aprender análise sintática, porque vai cair na prova, né? Como o nosso cérebro é capaz de algoritmos temporais, o meu cérebro pensa, bom, se eu preciso saber isso porque vai cair na prova, a lógica diz que eu preciso saber isso só até a prova, né? No dia seguinte eu posso começar a esquecer. Muito bem, na educação corporativa, isto é muito mais fácil de resolver, porque se trata de temas, de assuntos que serão aplicados no dia seguinte, né, no contexto, né? Então, a ideia do contexto. Eu estou aprendendo e trabalhando ao mesmo tempo. Eu percebo como que a minha vida vai ficar melhor e como que eu vou ter mais resultados a partir do meu trabalho usando esse conhecimento que eu acabei de receber, né? Porque, no fundo, o que está por trás, eu não disse, mas o que está por trás, sem dúvida, é a questão do mérito, né? O desenvolvimento de competências. Competência, eu preciso ser competente para poder competir, né? O que não se pode é imaginar que vai ganhar a competição alguém que não seja competente. E isso acontece, né? Isso acontece quando existem outros tipos de parâmetros, né, que não o parâmetro da competência. Portanto, se existe uma coisa que a escola convencional pode aprender com a educação corporativa, é exatamente como é que o aluno vai usar aquele conhecimento para se transformar num profissional melhor, numa pessoa melhor, ter mais mérito e, com isso, ter mais resultado em sua vida. Rodrigo, você falou que é contra o sistema de cotas. Você poderia aprofundar um pouco mais, falando sobre a experiência desse sistema no mundo? Recomendo o livro do Thomas Sowell, que ele fez um estudo empírico sobre o impacto das ações afirmativas e cotas mundo afora. Em alguns casos, descambou até em guerra civil, como Sri Lanka. E a verdade é que eu não consigo entender muito bem a lógica dos racialistas ao querer combater o racismo fomentando a segregação
com base no conceito de raça, né? Tiveram alguns casos, como em Brasília, 2 irmãos gêmeos, onde um entrou e o outro não, e aí você, obviamente, vai levando a uma necessidade de um tribunal racial, porque aí tem um outro problema, vai ser o quê? Vai ser a pessoa vai se autodeclarar, porque você não vai cobrar um exame genético, alguma coisa assim. Então, o sujeito foi lá e se autodeclarou para a prova do Itamaraty, por exemplo, e ele era branquinho de olho verde. E aí surge esse problema, então, como é que você vai combater esse tipo de coisa? Aí vão ter que criar um tribunal racial. Então, isso é o princípio do que aconteceu na Alemanha, e por aí vai. Então, a experiência, e o Thomas Sowell também rebate nesse livro a tese falaciosa de que foram essas ações afirmativas que fizeram com que os negros melhorassem de vida nos Estados Unidos. Ele mostra que já vinham melhorando muito antes, numa taxa mais acelerada, e que após essas medidas estagnou. Então, não há experiência mundo afora que seja favorável ao regime de cotas. E a lógica também joga contra isso, porque você está querendo combater um mal, que é o racismo, sem dúvida nenhuma existe e deve ser combatido, mas da pior forma possível, que é criando um benefício que muitas vezes favorece a elite dos negros e em detrimento dos mais pobres brancos. Quer dizer, isso apenas pode fomentar ressentimento. Eu não consigo entender por que as pessoas acham que isso é a grande solução para o racismo. Isso é o seguinte: o governo não tem condições de oferecer um bom ensino básico e ele vai lá e arromba as portas das universidades com cotas, não funciona, ele vai lá e já começa a arrombar agora os concursos e amanhã até mesmo as empresas que vão ter que ter cotas também, porque é óbvio, ele está fracassando no começo da equação, que é fornecer um ensino básico bom para todos. Chris, você pode nos falar um pouco mais sobre o momento que a Mary Wilson inspirou você e que você decidiu viajar pelo mundo e fazer um autoconhecimento? Como foi essa sua viagem? Você teve um grande ano? Como foi? Se você teve uns momentos, levar em consideração os mais importantes momentos da sua vida, você sabe que são os momentos mais importantes da sua vida e que não foi numa situação de desastre onde algumas pessoas morreram ou onde 6 meses depois uma mulher, por exemplo, cuidou de mim e se preocupou em me dizer a verdade e me dizer que a minha vida estava no rumo errado e criar empatia, enfim. Eu sou britânico e nós... Mary Wilson e a Mary Wilson realmente me ajudou, ela deu uma reviravolta na minha vida, ela cortou os estereótipos da minha vida e basicamente me deu um chute, vamos dizer assim. Ela, só apenas para dizer rapidamente, a Mary Wilson não sabe quão importante ela foi para a minha vida, o quanto ela me colocou no rumo certo para a mudança. Eu tenho um grupo de negócios e os meus filhos podem ir para as melhores escolas graças a isso. Eu tenho escolhas e eu procurei pela Mary Wilson nos últimos 3 anos e contratei inclusive um detetive particular, fiz campanhas no rádio, na BBC e não encontrei. Talvez, a única pista que talvez é que ela estivesse morta. Na última semana, eu consegui o telefone da Mary Wilson, finalmente, e não falo com ela há 25 anos, desde aquele dia, e eu tenho um telefone. E eu não liguei para ela ainda, eu não sei o que dizer a ela, na verdade. Talvez seja um dia muito emocional quando eu voltar para Liverpool daqui a uns dias e me trancar num quarto tranquilo e finalmente ligar para ela. Estou falando isso porque todos aqui, talvez as pessoas mais velhas aqui na frente, que possam se perguntar
Vocês têm um mentor ou alguém que tenha sido tão importante na sua vida? E se vocês têm essa pessoa, vocês chegaram a dizer isso para a pessoa? Eu gostaria só falar um pouco com as pessoas que talvez tenham um pouco mais de idade aqui. Claro, as mulheres não têm mais idade, as mulheres não são velhas. Não vamos esquecer disso. Mas quanto tempo vocês dedicam para pensar sobre esses mentores? Eu acho que eu não dedico o meu tempo suficiente a isso. Acho que a resposta para essa pergunta, a Mary Wilson, falei muito dela, ela é a pessoa mais importante da minha vida e ela nem sabe disso. As viagens ao mundo, bem, eu não cheguei ao Brasil, eu viajei por 3 anos e meio e nem cheguei perto do Brasil e é uma vergonha isso, mas estou aqui agora e eu tenho um contexto na minha vida no mundo e eu quero ter uma pessoa para forçar a me encontrar esse contexto no mundo. Eu desafio vocês a serem a Mary Wilson de alguém. Devido ao adiantar da hora, vou passar para a nossa última pergunta para o Rodrigo Constantino. Rodrigo, quem deve pagar a conta, Estado ou país, para ensinar alunos com deficiência, autismo ou outras síndromes, nas escolas públicas, particulares, enfim? O Milton Friedman, da Escola de Chicago, que é essa Second Best Solution, né, o mundo mais pragmático, ele achava que a liberdade, a ausência de coerção e do Estado, que é sempre coerção, ela valia para adultos responsáveis. Não é o caso para criança e não é o caso para pessoas com deficiência que não têm capacidade de assumir as rédeas da própria vida. Então, para esses, algum grau de paternalismo é aceito por muito liberal, né? Alguns não, acham que só a família ou então instituições de caridade, lembrando sempre que solidariedade tem que ser associada ao conceito de voluntário, não solidariedade compulsória parece um oxímoro. E no passado foram as igrejas e havia instituições de caridade que ajudavam as famílias em dificuldade de forma voluntária, sem colocar uma arma na cabeça e coletar impostos. Mas o mundo mudou e acho que hoje em dia, em nome do pragmatismo muito liberal, aceita que nesses casos de exceções, o Estado teria um papel a cumprir. Eu não tenho grandes problemas com esse conceito, acho que isso não agride tanto assim a liberdade individual em si, e estou aberto ao debate. Acho que não tem solução fácil, realmente, para essas questões delicadas da vida em sociedade. Obrigada. Infelizmente, não temos mais tempo. Agradecemos a presença de todos, especialmente dos painelistas convidados, e damos por encerrado este painel que abordou o tema educação no 27º Fórum da Liberdade.